o nosso boa noite a todos. O nosso tema para a reflexão de hoje tem como título Tragédia do Ressentimento. Ressentimento, essa palavra quer dizer sentir de novo, ressentir. É manter viva, né, a mágoa de um evento passado, de algo que passou. É um sentimento persistente. Talvez uma das formas mais comuns do ressentimento são traumas, né? Todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, tivemos algum trauma, algum evento traumatizante, algum evento que causou sofrimento e aquilo ficou marcado, não é? E a gente está sempre revivendo aquilo. É como se fosse uma ferida não cicatrizada. Quando a gente lembra, revive aquilo, dói. E lembrando aí uma passagem evangélica, onde Jesus teria dito assim: no mundo tereis aflições. E o Espiritismo também nos diz que nós temos as vicissitudes da vida terrena. Quer dizer, é algo perfeitamente natural. Nós que estamos nesse planeta aqui, considerado o planeta de provas e expiações, porque todos nós que aqui estamos somos alunos, que estamos aqui para aprender, para aprimorar, para corrigir atitudes erradas que fizemos no passado. Então, certamente teremos as vicissitudes. Vicissitudes são as grandes dificuldades que todos nós enfrentamos. Existem as vicissitudes naturais, que são inerentes à condição do próprio planeta Terra, onde nós estamos reencarnados, não é? E as vicissitudes que nós criamos no nosso caminhar. Criamos situações difíceis por inexperiência, por ignorância, não é? E isso vai acontecendo na nossa vida. E tudo serve de lição, de aprendizado. Porque todos nós só vamos aprender errando, corrigindo, acertando, refazendo os caminhos. E o que são essas vicissitudes, essas dificuldades que todos nós temos? Em toda a história da humanidade, nós podemos ver que sempre houve períodos de grandes pressões, sejam principalmente das guerras, dos desentendimentos entre os povos, do desentendimento do relacionamento social. Isso é algo que sempre aconteceu em toda a história da humanidade. E principalmente nos dias atuais, os dias modernos de hoje, onde a sociedade vive uma loucura, né? Nós vivemos uma vida apressada, pressionada pelas necessidades, porque o ser humano vai criando necessidades novas a cada tempo, a cada período. Nós vamos criando novas necessidades, né? A gente que já atingiu uma certa idade, a gente lembra-se que lá na nossa juventude parece que não tinham tantas necessidades como tem hoje. Hoje a gente se vê assim pressionado para conquistar e querer mais e fazer parte dessa caminhada, né? Então, essas pressões que nós sofremos, elas podem ser de diversos tipos, né? Pressões psicológicas, pressões emocionais, pressões sociais, econômicas e os traumas que nós dissemos no início, os traumas, entre tantas outras pressões que nós sofremos, né? Porque essa questão das pressões psicológicas, o relacionamento humano, né? O relacionamento social,
Nós nos afetamos uns aos outros psicologicamente, porque cada um de nós é um ser individual com uma história própria. Nenhum de nós é igualzinho. Todos nós temos a nossa história, a nossa maneira de ver a vida, de lidar com a vida. Então, certamente, no relacionamento humano, no relacionamento familiar e social, quantas vezes o ser humano se desentende, não é? E existem pressões psicológicas, né? E emocionais, porque uma coisa acarreta a outra, né? Os desequilíbrios psicológicos também acarretam os desequilíbrios emocionais. E quantas vezes também na nossa luta cotidiana, a dificuldade financeira que grande parte da humanidade passa, então também isso acarreta pressões. O ser humano vive pressionado, não é? Por dificuldades financeiras. E tudo isso desencadeia no ser humano distúrbios, não é? Distúrbios mais variados, nos quais grande parte da humanidade ainda está mergulhada nesses distúrbios, né? E desses distúrbios, isso aí acarretam o medo, a ansiedade, a amargura, porque nós nos sentimos assim amedrontados muitas vezes diante da vida, dos embates da vida, não é? E nos tornamos ansiosos pelo dia de amanhã. A gente não consegue se concentrar e viver o momento presente, o dia de hoje. A gente está sempre rememorando ou ressentindo a vida passada, os dias passados, os sofrimentos passados. A gente está sempre ressentindo, não é? E ao mesmo tempo estamos sempre ansiosos pelo dia de amanhã, as preocupações que temos, né, pelo dia de amanhã. E isso nos causa amargura. Essa amargura também desarmoniza o nosso sistema nervoso, desarmoniza tudo, conduzindo a neuroses profundas, não é? E dando origem a todo tipo de enfermidade. Isso aí é provado cientificamente, né? A ciência, a medicina mostra isso para nós hoje, né? Esses desequilíbrios emocionais acarretam uma série de problemas, de doenças mesmo. A gente sabe que a grande maioria das doenças, a grande maioria, tem origem justamente nessas desarmonias, nesses desequilíbrios psicoemocionais, porque afeta todo o nosso equilíbrio orgânico, né? Então, tudo isso desarmoniza então esse nosso sistema nervoso. E há pessoas que não conseguem lidar com isso aí, né? Não conseguem suportar e nem superar esses problemas, né? Essas pressões. E aí as pessoas guardam ressentimento, ficam ressentindo, remoendo aquilo sempre. E esses ressentimentos tornam as pessoas infelizes, né? As pessoas ficam infelizes e as predispõe a sempre reagir. Ao invés de agir na vida para o equilíbrio, as pessoas acabam se desequilibrando emocionalmente e reagem a todo tipo de relacionamento, a todo tipo de dificuldade que a gente encontra, a gente reage. A gente acaba transformando as pessoas com as quais convivemos em inimigos, sejam reais ou inimigos imaginários. A gente bota na cabeça que o mundo está contra nós. Parece que o mundo está contra nós e nós somos infelizes. Nós nos colocamos na posição de vítimas. Somos vítimas do mundo, não é? Algumas pessoas se intoxicam de mágoas, né? E se isolam do mundo. Ficam tão magoadas que se isolam, se afastam do convívio humano, não é? Trazem problemas principalmente familiares, né? No convívio familiar. Outras pessoas, até inconscientemente, tornam-se vítimas de insucessos afetivos, que acontece muito no relacionamento familiar, né? Insucessos financeiros, insucessos sociais.
A pessoa se sente assim, desmoralizada, né? E diversas pessoas fracassam na autoestima. Então elas se menosprezam, elas têm uma baixa autoestima, não é? Elas se desvalorizam, não é? Autodestruindo-se. Então isso aí acontece muito nas pessoas que estão assim desvalorizadas diante da vida, que não encontram uma luz no caminho, um objetivo, uma maneira, uma razão para viver na vida. As pessoas acabam se autodestruindo, seja através de drogas, né? A drogadição, que as pessoas encontram uma válvula de escape para fugir da vida, de todo tipo, né? Geralmente as viciações de toda ordem são válvulas de escape, por onde as pessoas procuram se evadir da vida. Então, dessa forma, o ressentimento, ele é responsável por muitas tragédias do cotidiano. Por isso que o tema aqui chama-se Tragédia do Ressentimento. Então, é responsável, é um tóxico. O ressentimento é um tóxico que mata aquele que carrega. A pessoa que carrega o ressentimento está matando-se a si mesmo. Isso vale para o não perdão. A gente tem falado muito isso aí, né? Que a falta de perdão, você se aprisiona ao outro, a quem você não perdoa, a quem você não compreende. Então você se prende, se algema a outra pessoa e criam vínculos de muito sofrimento. Então a pessoa torna-se escrava de si própria, porque ela não consegue lidar com isso, gerenciar essa situação e sair dessa situação. Então, ele é um tóxico que mata a gente vagarosamente. Quantas pessoas, porque é muito comum de falar assim, a pessoa se suicidou, né? Nessa situação aqui que a gente falou, quando a pessoa ela perde a autoestima, ela se desvaloriza, ela se autodestrói. Muitas vezes ela foge pelo suicídio rápido mesmo, o suicídio objetivo. Quantas pessoas se suicidam para tentar evadir-se da vida, que é um ledo engano, né? Porque as pessoas não têm consciência de espiritualidade, de continuidade da vida. Mas há também as pessoas que vão se suicidando lentamente, justamente por não cuidar do seu próprio corpo físico, né? Que é o patrimônio do espírito, é o laboratório de trabalho, de experiência do espírito, é o corpo físico. Nós temos a obrigação de zelar pelo nosso corpo físico, que é o nosso parceiro de evolução, é o nosso ajudante de evolução, o nosso corpo físico. Então, quantas pessoas perdem a saúde, desequilibram-se emocionalmente e acabam desencarnando dessa forma. E o que é pior, porque como nós somos espíritos eternos, a consciência vai continuar existindo, a gente vai levar esses desequilíbrios para o mundo espiritual. Nós seremos também no mundo espiritual espíritos sofredores, infelizes, não é? Porque a gente leva com a gente aquilo que somos intimamente, não é? Então esse ressentimento, ele vibra na nossa emoção, desequilibra a nossa emoção, desarmoniza todos os equipamentos nervosos mais sutis que nós temos, né? Produz disritmia, não é? Oscilação de pressão alta, pressão baixa, né? Disfunções cardíacas, desequilibra tudo. Isso aí a própria medicina mostra isso para a gente, né? E a gente está cansado de ler, de estudar, de pesquisar sobre isso, né? E é uma verdade mesmo, né? Então, nunca vale a pena a gente deixar-se envenenar pelo ressentimento. Nem sempre esse ressentimento ele se manifesta assim, objetivamente, né? Com expressões definidas. Nem sempre. Às vezes ele se disfarça, né? Disfarça com fixações mentais. Tem pessoas que têm fixação mental.
A pessoa vive uma vida numa chamada monoideia. O mundo dela vira em torno daquele mundinho, só pensa naquilo, e não muda, não sai daquela situação e não expande a sua consciência para algo novo, algo além. Então a pessoa cria para si um círculo vicioso que ela não consegue sair daquela situação, não é? Então, fixações mentais, e às vezes passa despercebido isso aí. Tem pessoas ressentidas que nem se dão conta disso. Tem ressentimentos, mas não se dão conta. Até por ignorância mesmo, por não saber das coisas. Quanta pessoa, ela se torna hipocondríaca. Uma pessoa que vai atrás de médico e se dopa, toma tanto remédio, tentando aplacar um problema que é de fundo emocional, psicológico. Então a pessoa vai à medicina tradicional e vamos tomar remédio, né, para amenizar as consequências, né? Mas a pessoa não se ateve ainda, não descobriu ainda qual a origem do problema. E aí que vem a questão do tratamento para isso, né? A gente já teve aqui a oportunidade de falar sobre traumas, né? O trauma, como a gente já falou aqui agora há pouco, o trauma é como se fosse uma ferida não cicatrizada. O trauma é um acontecimento que aconteceu lá no passado e que a gente não pode voltar lá no passado para desfazer aquela situação, aquele acontecimento, não é? E aquilo lá fica vibrando na nossa mente repetidas vezes ao longo da nossa existência, que é o ressentimento. O trauma é um ressentimento. Você sempre em todos os momentos da sua vida, você está relembrando aquela situação. Na convivência nossa, a gente relembra aquela situação e aquilo dói como uma ferida não cicatrizada. Agora, para tudo há tratamento, né? Para tudo há tratamento. Mas aí entra a questão do empenho da pessoa, da vontade de buscar o entendimento das coisas, buscar ajuda, sim. Seja através de profissionais competentes para isso, seja através de uma busca de espiritualidade. E muitas pessoas buscam nas religiões tradicionais e encontram nas religiões tradicionais um conforto. Muitas pessoas encontram nas religiões um conforto para isso e conseguem sair dessa situação, não é? Outros buscam numa espiritualidade assim mais a longo prazo, como nós buscamos aqui, ó, a transcendentalidade, quer dizer, entender que a vida não é isso aqui somente. Estar aqui no corpo físico como nós estamos agora aqui é apenas uma pequena passagem, não é? É um pequeno tempo que nós estamos aqui mais uma vez reencarnados. Mas a vida nossa como consciência eterna, que estamos evoluindo aí há milênios, a gente já esteve em corpos físicos muitas e muitas vezes e certamente continuaremos em outras experiências evolutivas. Então a vida, ela vai para muito além do nosso corpo físico, não é? Então, o que seria o tratamento para isso aí? É algo que poucas pessoas fazem. Quer dizer, o autoexame, a autoavaliação, o conhecer-se a si mesmo, voltar para dentro de si mesmo, e muito importante para isso é a meditação. Nós treinarmos a meditação, aprendermos como que se faz meditação. Para isso tem muitos mestres aí, né? Hoje a tecnologia nos oferece aí. Tem muitos mestres, né? Você vai na internet, tem muitos espiritualistas, tem cientistas espiritualistas que nos ensinam a fazer meditação. E a meditação é muito importante porque é uma volta para dentro de si mesmo, onde nós nos desligamos do mundo e fazemos uma autoanálise, fazemos um autojulgamento. Para quê? Para descobrirmos as raízes dos problemas. De onde veio? Quando é que esse ressentimento se instalou em mim? O que deu origem a esse ressentimento, a esse trauma?
O que aconteceu no meu passado que eu agasalhei isso e segurei dentro de mim, ficou preso dentro de mim essa situação. E a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que procurar dentro de nós mesmos a origem do problema. Porque aí nós teremos condições de buscar tratamento para isso. Aí através da meditação, aí entra uma questão fundamental, que é a busca do conhecimento, a iluminação de consciência, a busca de espiritualidade, conhecer-se a si mesmo, não é? Porque queremos saber o que aconteceu lá no passado. Será que eu me magoei com alguma pessoa, eu me desentendi com alguma pessoa? Eu achei que estava certo, no fim eu estava errado? A gente precisa ter um pouco de humildade, inclusive, né? Porque é muito comum nós, seres humanos, ainda sermos orgulhosos e egoístas, né? O Espiritismo nos diz que duas grandes dificuldades para a gente evoluir é o egoísmo, né, e o orgulho. Como nós temos orgulho ainda, a gente não tem muita humildade ainda, a gente não faz para conosco mesmo um auto-julgamento isento. A gente vai tentar fazer um julgamento conosco mesmo, a gente sempre vai achar uma desculpa, uma evasiva, né, para poder não assumir que nós erramos em determinado ponto e que nós temos que corrigir. Então isso acontece muito. Então, e outra coisa também que acontece muito com a questão dos traumas, o trauma pode vir desde a mais tenra idade. A gente já falou isso aqui em outras oportunidades, que o trauma pode acontecer, um trauma intrauterino, não é? Quando o espírito reencarnante está lá na formação do corpo físico no útero materno. E isso aí acontece, relacionamentos tumultuosos entre casais, não é? E gestações assim atormentadas por brigas, por violências domésticas, por drogas, por desarmonias, desequilíbrios de toda ordem, e que afetam o espírito reencarnante. Então o espírito que está ali, né, na formação do corpo físico ali no útero materno, já está sofrendo traumas, né, já está sendo bombardeado ali com energias negativas, né? E aí o espírito vem à luz, reencarna num meio assim desequilibrado, desarmonioso, né? E aí vem o sofrimento, vem o abandono. Nós tivemos a oportunidade de assistir aos vídeos do Dr. Gabor Maté, que é especialista nessa parte de traumas, e ele nos fala muito que muitas vezes a criança é traumatizada até nem por questão de maldade dos pais, mas por uma questão justamente dessas pressões da vida moderna. As pressões da vida moderna, pais que têm que correr na vida, lutar para ganhar, deixa as crianças de qualquer forma e luta de um lado, luta de outro, corre, e as crianças se sentem abandonadas. As crianças sentem falta de um colo, de um amor, né, de uma presença paterna e materna. É sempre tudo corrido, tudo feito assim, de qualquer jeito. E a criança se sente assim, desprotegida, desde criancinha, da mais tenra idade. E ela guarda esses traumas e cresce com esses traumas de rejeição. A criança vai entender que ela foi maltratada, né? Na consciência dela vai entender que foi maltratada, mesmo que não tenha a intenção dos pais de fazer isso. Mas pela força das circunstâncias, né? Pela correria do dia a dia, por esse mundo moderno que nós vivemos hoje, às vezes as crianças não têm aquele afago, aquele carinho, aquela presença paterna e materna, não é? E às vezes a criança cresce com traumas, com desequilíbrios, com desarmonias. E aí, se não tiver uma estrutura familiar bem equilibrada, bem harmoniosa,
acabam caindo no mundo das drogas, das desarmonias, dos equilíbrios, aí que a gente tem visto tanto isso, né, na sociedade moderna. E aí entra também a questão do próprio espírito reencarnante, né? Porque isso não é uma regra fixa, porque há espíritos reencarnantes que o espírito reencarna num meio totalmente adverso, totalmente desarmonizado, mas se esse espírito já tem uma certa conquista que ele trouxe do passado, um certo equilíbrio, uma certa maturidade, ela vence. E ela não se torna produto do meio, ela vence, mesmo numa família desarmonizada e desequilibrada. Né? E o vice-versa também acontece. Às vezes, espíritos reencarnam em lares aparentemente maravilhosos, equilibrados, né? Cheios de conforto, de tudo, e às vezes, mesmo assim, o espírito se perde nos descaminhos da vida aí. Porque entra muito também aquilo que o espírito é, aquilo que ele já trouxe do passado, que isso também determina a caminhada do espírito aqui enquanto reencarnado, né? Então, são muitas variáveis, né, que determinam a caminhada do ser humano na Terra, né? Então, essa mensagem de hoje vem nos alertar para essa questão. Então, todos nós temos dificuldades na vida, isso é natural, né? Todos nós lutamos com essas dificuldades. Então, qual é a proposta maior do Espiritismo? Vamos falar para nós aqui, espíritas, a maior proposta é que nós nos conheçamos a nós mesmos, que nós saibamos quem somos nós, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, para onde iremos, qual é o nosso projeto de vida. Será que temos essa certeza de que a vida vai continuar e que só depende de nós o amanhã melhor do que hoje? Só depende de nós, né? Que nós possamos então meditar sobre essa mensagem, que ela foi tirada lá do programa Momento Espírita da Federação. Nós queremos agradecer então esse momento de reflexão para todos nós. Muito obrigado a todos.